Uma outra coisa também que tem aparecido, isso aqui é importante, é o seguinte: a imprensa burguesa ela fica dando corda num tema que precisa ser sistematicamente esclarecido, que é a tentativa de jogar o setor mais atrasado, mais ignorante da manifestação contra os partidos. A gente sabe que toda manifestação, né, tem um pessoalzinho que se considera anarquista. E aqui eu queria frisar bem o que se considera anarquista. Porque isso aqui que eu vou descrever, isso aqui não é anarquismo. A gente tem que ter respeito até pela doutrina alheia, né? Esse pessoal que se considera anarquista é o seguinte: eles acham que a tarefa deles na Terra é uma espécie de seita de fanáticos. É atacar os partidos. Eu entendo que o anarquismo é uma doutrina que diz que o povo deve lutar sem partido. Eu acho uma doutrina totalmente sem pé nem cabeça. Mas é direito da pessoa pensar isso daí. Assim como é direito do outro pensar que é melhor com partido. Então existe o cidadão que fala melhor sem partido, melhor com partido. Se é melhor com partido, eu vou formar o meu partido. Vou trabalhar para que o partido exista. Se é melhor sem partido, eu vou trabalhar sem partido. Agora, nem as pessoas que são a favor de partido vão ficar perseguindo as pessoas que não têm partido, falando ou você tem um partido ou eu te persigo, e nem as pessoas que são contra formar um partido teriam que perseguir as pessoas que estão formando um partido. É totalmente absurdo. Quer dizer, em nome de um anarquismo aí, sei lá que tipo de anarquismo que é esse, produziu-se um fenômeno escatológico, que é o cidadão que persegue os partidos políticos. Se ele perseguisse os partidos políticos burgueses, porque eles se consideram proletário, tudo bem. Eu acho o direito, né, de toda manifestação, e acontece frequentemente, que se o cidadão chamar lá o PSDB para falar, o PSDB vai ser vaiado. O pessoal não quer ouvir o PSDB, porque o PSDB é o partido dos inimigos do povo. Não quer ouvir o DEM, não quer ouvir o PSL, não quer ouvir nada disso. Isso eu acho normal. Mas os partidos de esquerda, que estão participando da mesma luta que você, esses são seus aliados, mesmo que você não vá com a cara de alguns deles. Né? Seria absurdo, está todo mundo na luta, aí vamos supor, para derrubar o Bolsonaro, para defender a educação, etc. e tal, e tá lá o partido X que defende a mesma coisa que você fala, eu não quero ele porque eu não gosto da cor do partido dele. Não faz sentido. Esse pessoal que vai nas manifestações para atacar os partidos, não são anarquistas. E nem são de esquerda, na realidade. Ou se eles são de esquerda, eles estão tão confusos e tão perdidos que eles perderam a noção do que é de ser de esquerda. Uma manifestação de massas, a não ser que seja a manifestação da maçonaria, aí eu concordo. Tem que ir só os maçons, né? Eles vêm com aquela roupinha, aquele jeito estranho deles e tal. Aí vão os maçons. Mas se não for esse tipo de manifestação, a manifestação tem que ser ampla, tem que ser democrática, no espírito do que sempre foi o movimento operário e o movimento de massas. Né? Nunca ouvi falar que ninguém foi proibido de participar de manifestações, a não ser nesses últimos tempos bicudos aqui no Brasil, onde a influência da direita é muito grande na cabeça de todo mundo. Nós temos que entender o seguinte: todos os partidos, pequenos ou grandes, eles são apoiados por uma parcela da população que está na luta. Se você exclui o partido daquela pessoa, a pessoa também tende a se afastar da luta. Se o cidadão pensa assim, vou atacar o PT porque o PT é desse político picareta aqui, papapá. Não, o PT não é só desse político picareta. O PT é dos eleitores do PT, dos militantes que não são políticos eleitos, e assim por diante, é como um sindicato.
Não adianta você chegar para a pessoa e falar assim, a sua representação política não vai entrar no ato. Isso daí é uma maneira de dividir e impedir o desenvolvimento da mobilização. Ganhou fama nos atos de 2013 o negócio de abaixar a bandeira, que agora a imprensa está tímida porque ela não está vendo muito apoio para isso daí, né? Mas ela adoraria que a esquerda toda abaixasse a bandeira. Ela adoraria, por exemplo, que o PT fosse proibido de entrar no ato, porque favoreceria de uma maneira extraordinária a sua política golpista. Nós temos que insistir nessa questão aqui. As manifestações têm que ser democráticas. Tentar impedir qualquer pessoa de participar da manifestação é uma atitude autoritária, fascista. Você quer se expressar, leve a sua própria bandeira. Não fique arrancando a bandeira do outro. Vá com a sua camiseta, não tente pegar a pessoa que está com a camiseta dela e arrancar a camiseta dela, porque isso são os bolsonaristas que fazem. Não vamos impedir o pessoal de falar no carro de som do ato. Vamos dar vozes a todos os grupos que têm alguma mínima importância política. Vamos deixar falar os sindicatos, vamos deixar falar as organizações estudantis, populares e principalmente os partidos, porque os partidos têm uma grande quantidade de seguidores, todos eles. Veja só, o PT sozinho teve 43 milhões de votos. Como é que você pode chegar num ato e falar assim, não vão falar os partidos, só vai falar a Associação dos Quebradores de Nozes de Pirauí? Como assim? Tá louco? É lógico que o PT tem que falar. Não vamos vir com esse papo furado de que não pode defender o Lula. Defender o Lula é uma bandeira democrática, o homem está preso. Ele foi preso pela direita, ele não foi preso pela esquerda. Se o Fidel Castro, agora não é mais o Fidel Castro, se o governo cubano prende lá um picareta comprado pelos Estados Unidos, muitas dessas pessoas vão lá falar que tem que soltar o cara. Agora aqui você vem defender o Lula, que foi preso pelo imperialismo, pelos norte-americanos, pela direita, pela polícia brasileira, e eles não querem que você defenda o Lula. Como é que pode ser? Toda hora aparece aí um grupelho falando assim, solte fulano. E às vezes esse fulano é um agente do imperialismo num outro país aí. O que tem, da parte desses grupos esquerdistas e até pseudo-anarquistas, que ficam chorando por causa da democracia na Venezuela, e não querem que no Brasil se defenda o Lula em todas as manifestações, é obrigatório. Deveria se abrir um espaço específico nos atos para defender o Lula. Isso aqui é uma intimidação direitista. Querem intimidar as pessoas que querem libertar o Lula, que é a pessoa que mais tem voto no país. Esse aqui é... Porque democracia não é só daquela democracia que a gente gosta. Nós temos que levar em consideração, né, o gosto de uma ampla parcela da população. São milhões de pessoas que defendem o Lula, que votariam nele para presidente, que querem ver ele fora da cadeia. Quando se ataca o Lula, essas pessoas estão sendo atacadas também. Tudo bem, da parte da direita eu nem discuto, né? Porque a direita, sim, mal a gente consegue reconhecer que eles fazem parte do gênero humano. Mas da parte da esquerda, é absurdo, né? É preciso levar adiante uma séria campanha no sentido de criar um ambiente democrático dentro do movimento. Por quê? Porque nós somos fanáticos da democracia? Não. Porque a democracia dentro dos movimentos é o que permite que se expresse a vontade das massas, das bases, né, do cidadão comum que está lá, da grande maioria. E o movimento só vai para frente se ele realmente estiver expressando a vontade da maioria. Não adianta nada você chamar uma manifestação,
né? Milhares de pessoas estão lá gritando fora Bolsonaro, e o cara canta lá um Batatinha quando nasce no caminhão de som, só para não falar em fora Bolsonaro. É totalmente antidemocrático e vai contra o desenvolvimento das manifestações. Teve gente que ficou chateado porque a gente criticou duramente o negócio das bandeiras. Aí vieram com um papo furado que é o seguinte: não, em determinados movimentos, a bandeira... Não tem determinados movimentos. Faz a sua bandeira, não é caro. Vai no... Compra um tecido aí, você entendeu? Pinta a bandeira e leva a bandeira sua. Leva uma bandeira assim. Como é que é? O povo sem partido, não sei o quê. Faz. Nós não vamos agredir ninguém porque fez essa bandeira. Leva uma bandeira... Se você pensa que é anarquista, precisa ver se é mesmo, né? Precisa fazer um teste. Leva uma bandeira preta com um A no meio. Leva a bandeira, pô. Não vai lá para tentar impedir os outros de levar a bandeira. Aí o pessoal fala assim, estão se apropriando da manifestação. Não, senhor. É o contrário que está acontecendo. O autoritário, o ditadorzinho de Arrabalde, que quer impedir a pessoa de levar a bandeira, ele é que está se apropriando da manifestação. Ele está transformando a manifestação em propriedade dele, onde ele decide quem pode falar, quem não pode falar, quem pode levantar bandeira, quem não pode levantar bandeira, o que pode falar lá dentro, o que não pode falar. Apropriar-se é isso daí, é tornar próprio dele. Nós não queremos manifestação própria de ninguém, nós queremos uma manifestação popular, ampla, democrática. Né? Isso é importante porque a burguesia faz uma campanha sistemática. Já estava criticando lá a presença do PT, né, e o fora, ou a liberdade para Lula. Na verdade, a burguesia está criticando isso por quê? Porque eles pensaram seriamente, num dado momento, que eles tinham tirado o PT das manifestações e que a partir daí só ia ter esquerda ou muito domesticada, né, como é uma boa parte do PSOL, ou muito insignificante. Né, e eles estão vendo que não é nada disso que está acontecendo. Depois de tanta campanha contra o PT, os militantes do PT estão na rua contra o Bolsonaro. Aí são maioria nas manifestações. Vamos falar claro. Né? Isso aí tem que ser levado em consideração.